Então, bom dia a todos. O pessoal, são 11 horas 12 minutos. Estamos dando início, então, à nossa quinta reunião extraordinária, né, desse Conselho Diretor no ano de 2021. Já o nosso ponto de pauta único, né, ele se refere à implementação dos procedimentos operacionais padrão de biossegurança no âmbito do centro. Foi um ponto de pauta discutido dentro das categorias, né? Se trata de protocolos de biossegurança, que compõem também um plano de biossegurança aprovado no Conselho Universitário da Universidade, com ampla participação da representação estudantil, dos técnicos administrativos e dos docentes, havendo, inclusive, período de tempo para contribuição, né? Foi montado um grande grupo de trabalho do Conselho Superior, onde todos esses membros ajudaram também na construção da resolução 008, uma resolução que trata da retomada, né, de algumas atividades letivas em caráter presencial e da definição do semestre letivo especial 1, 2 e 3, né, os 3 semestres que nós teremos em maneira especial nesse ano de 2021. Entretanto, foi deixado a cargo das direções de centro, né, algumas implementações, né, atendendo às suas especificidades. Diante disso, né, eu sugeri, né, em uma das reuniões com o GT Covid, né, um grupo de trabalho para tratar das ações referentes à divulgação, né, dos índices, da prevenção, na região oeste da Bahia, e também de medidas que possam nos assegurar, né, até quando, né, nós podemos retomar algumas atividades em caráter semipresencial com segurança, né. Então, em uma dessas reuniões, eu sugeri a criação, dentro de cada uma das direções de centro, de comissões internas de biossegurança. A sugestão foi aceita, né, e nós montamos, no campus de Luiz Eduardo Magalhães, essa comissão interna de biossegurança, que é presidida pela professora Aurisângela, professora da disciplina Biossegurança no Centro, e também compõe junto com ela o nosso coordenador administrativo, o Bruno Garcia, a Adriana Cacheado, a nossa bibliotecária, e se não me engano, tem mais alguém, acho que se não me engano, a Áurea, depois me corrige, é a Eliana. Né? É interessante que no âmbito do centro, essa comissão veio trabalhando, se debruçando na leitura do plano de biossegurança, nos procedimentos operacionais padrão, os protocolos para a retomada de algumas atividades em caráter presencial, e também, principalmente, também tratando da aquisição, da compra dos insumos necessários para a implementação desses protocolos, uma vez que requer certa organização de infraestrutura, né? Então, foi adquirido já alguns itens, né? Esses itens serão explanados na reunião de hoje pelo nosso coordenador administrativo, o Bruno Garcia, que está presente na reunião de hoje, e eu apenas, nesse momento agora, antes de entrar mais profundamente na pauta, gostaria de registrar a presença, né, dos conselheiros aqui hoje, né, estamos na vacância do cargo de vice-diretor do centro, mas registro a presença da coordenadora do curso de Engenharia de Biotecnologia, professora Larissa Taquete, né, registro a ausência mais justificada do coordenador do curso de Engenharia, a coordenadora do curso de Engenharia de Produção, professora Larissa Taquete, justifico a ausência do coordenador do curso de Engenharia de Biotecnologia, o professor Douglas Ferreira, por motivos médicos, ele justificou. Registro a presença do representante docente, o professor Adriano Barros, né, e registro a presença também das representantes discentes e dos técnicos administrativos em educação, respectivamente, e da Bruna Bar e Juliana Menezes Ribas. Então, estamos justificados, e, diante da minha explanação inicial acerca da pauta, eu justifico, então, os convidados, hoje, que terão voz no Conselho, para fazer explanações necessárias, pois a direção instituiu por portaria oficial, e uma vez instituída por portaria oficial, são membros da direção para executar determinadas ações dentro do centro.
que é o presidente da Comissão de Infraestrutura Laboratorial do Centro, é o professor Felipe da Silva Figueira, que também é o nosso coordenador de ensino, e a presidente da Comissão de Biossegurança Interna do Centro, que é a professora Aurisângela, que também irá fazer algumas explanações no que tange a pauta. Então, nesse momento, depois de registrar a presença de todos, registrar a devida ausência do professor Douglas, eu passo a apresentar, né, para que, talvez aqueles que não conheçam, a nossa resolução, né, motivo, né, também da pauta de hoje. Nossa resolução 008 de 2020, aprovada no Conselho Superior Universitário, que está aqui. Eu gostaria de apresentar, acho que todos conseguem ver, por favor, se manifestem, eu não consigo mais ver vocês no chat. Sim, Bruno. Tá ótimo. Então, essa resolução, ela trata não somente de atividades de ensino, né? A resolução completa, né? Então, ela regulamenta o calendário letivo especial, o ensino remoto emergencial, o ensino híbrido e as atividades acadêmicas remotas e híbridas da graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão da UFOB, considerando as ações de enfrentamento à Covid-19. Então, todas as considerações estão aqui dispostas no preâmbulo, né? As regulamentações, inclusive do MEC, portaria, né, do Plano Nacional de Educação, outras portarias no âmbito da UFOB, e, como dito, não somente trata da regulamentação do ensino, permitindo a oferta de componentes curriculares híbridas, né? E dentro disso, no campus de LEM, nós temos uma oferta de 7 componentes curriculares obrigatórias que serão ofertadas de maneira híbrida, necessitando de práticas de laboratório. Então, caso se eu estiver errado, o nosso coordenador de ensino, que também está presente como convidado hoje, o professor Felipe, pode me corrigir em relação ao número, né? Mas são 7. E trata também de pesquisa e extensão. Mas eu queria destacar, na reunião de hoje, por isso é pauta desse conselho diretor, para que, mais uma vez, de maneira compartilhada, né, todos juntos, possamos deliberar por algumas implementações dos procedimentos operacionais padrão. Antes de passar a palavra para a presidente da Comissão de Biossegurança, a professora Aurisângela, eu gostaria de destacar e fazer a leitura breve do artigo 44. O artigo 44, ele vai um pouco além das atividades letivas de ensino, não, porque ele regulamenta os espaços comuns, né? Ele possibilita essa liberação de espaços comuns, né? Então, daqui, fica a cidade apenas as atividades autorizadas pelo gestor da unidade que não possam ser realizadas de forma remota e conforme realização de adaptações adicional e procedimentos operacionais padrão aprovados pelo GT Covid-19. E tem 4 parágrafos bastante importantes, né? Então, o primeiro parágrafo, o acesso às bibliotecas segue realização conforme o plano de retomada das atividades presenciais das bibliotecas. 2 pontos. Recomendações e orientações para o funcionamento no contexto da Covid-19 e procedimentos operacionais padrão aprovados pelo GT Covid e UFOB. Parágrafo 2º. Será possibilitado o acesso aos computadores institucionais, consoante a elaboração de protocolo interno de cada unidade e aprovado pelo GT Covid-19. Parágrafo 3º. Os gabinetes dos professores, em nosso caso, não, infelizmente, pelo espaço, não temos gabinetes, temos mesas para cada professor. Os gabinetes dos professores poderão ser utilizados para planejamento e elaboração de aulas, consoante a elaboração de protocolo interno de cada unidade e aprovado pelo GT Covid-19. Parágrafo 4º. Será possibilitado o apoio e suporte técnico de TICs para os momentos síncronos das aulas. Então, esses 4 parágrafos tangem, né, a aspectos de espaços comuns, né?
do campus, da universidade. Qual é a melhor maneira que nós encontramos, né, a direção, a administração administrativa, com o coordenador administrativo, Bruno Garcia, de implementar isso, né? Através, escutando quem? A biossegurança é instituída por portaria do centro, né, presidida pela professora Aurisângela. Então, como eles fizeram esses estudos, a começar no âmbito dela, gostaria, nesse momento, então, visando a implementação, que é um desejo nosso institucional, a pedido, né, justificado pela demanda, então, visando a implementação, que é um desejo nosso institucional, a pedido, né, justificado pela demanda dos nossos estudantes, que é o nosso objetivo maior, a formação e o atendimento dos estudantes, para acesso a alguns espaços, principalmente os espaços de laboratório de informática para estudo, visto que muitos deles não foram contemplados com o edital de equipamentos e necessitam de apoio técnico para estudo, realização de aulas, né? Temos também aí a necessidade de alguns professores, principalmente da área de exatas, né, matemática, física, até alguns da química, em ministrar suas aulas com um quadro branco, onde eles possam estar apresentando suas contas, apresentando as suas aulas nos momentos síncronos para os estudantes, de forma que eles possam fazer uma exposição mais tranquila, visto que eles não têm mesa digitalizadora e outro apoio técnico, quadro branco em casa, né, para que possam, mediante também reserva, né, de espaço, os estudantes ou os professores reservarem para os estudantes não só o laboratório de informática, mas também algumas salas de aula para essas disciplinas obrigatórias da matemática, né? E, claro, no que tange às práticas de laboratório, aquelas disciplinas, 7 disciplinas que eu citei no início, que serão ofertadas de maneira híbrida, já com horário aprovado no âmbito desse conselho diretor, elas possam ser implementadas da maneira mais segura possível. Então, todos esses desejos de abertura, né, foram passados também com a biblioteca, numa seção mínima de livros do acervo, né, para alguns estudantes e servidores. Foi solicitado que façam um estudo, porque já existe também procedimentos operacionais padrão para a biblioteca, então foi solicitado da comissão que atende, dá suporte à direção, a Comissão de Biossegurança, para que faça esse estudo e nos apresente as propostas das melhores maneiras que possamos, então, retomar essas atividades, né, de caráter semipresencial, presencial, essa abertura, com segurança, uma vez chegados todos os itens, né, no campus, que vão subsidiar a implementação dos procedimentos operacionais padrão, para que a gente possa dar 100% de segurança, assim, à nossa comunidade. Então, por isso está justificado aí o convite à professora Aurisângela e ao Bruno Garcia e ao professor Felipe, enquanto presidente da Comissão de Infraestrutura de Laboratório. Então, eu gostaria de escutar os convidados nessa ordem, né? Passaria a palavra para a professora Aurisângela, depois o Bruno Garcia e depois o professor Felipe, para que possam explanar um pouco sobre essas implementações, né? E, então, depois eu abro para a discussão. Certo, pessoal? Então, eu interrompo agora o compartilhamento da resolução e passo a palavra para a professora Aurisângela, presidente da Comissão Interna no campus de Biossegurança. Por favor, professora. Bom dia a todos. Senhor diretor Bruno Mota, demais conselheiros, eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de trazer as informações da Comissão de Biossegurança do CMC-LEI, né, e o que vem sendo discutido nos trabalhos, né, que nós temos realizado desde que a comissão foi implementada. E agora nós chegamos no momento tão aguardado, né, que seria o de retorno, em que a gente vai finalmente testar as nossas competências, né, com relação à aplicação dos procedimentos e dos protocolos. Como bem o diretor falou, né, no seu recordatório, a comissão tem trabalhado desde o início, primeiro apenas como comissão interna de biossegurança, avaliando
os protocolos e os procedimentos que iam sendo lançados pelo GT Covid para relacionar com alguma especificidade do centro. E, na sequência, essa comissão também ganhou um caráter de subcomissão para o GT de avaliação de retorno. Então, durante todo o tempo, né, da construção dos documentos, tanto dos protocolos quanto da resolução 008 de 2020, essa comissão teve associada, né, e trabalhando para que as nossas necessidades fossem contempladas. Então, apenas a título de correção, Bruno, a comissão também consta da presença do professor Samuel como representante docente e pesquisador do centro. Os demais componentes também, né? O Bruno Garcia, a Adriana, que é a nossa bibliotecária, a Eliana, que é a representante dos técnicos, e a Ida Bruna como representante discente. Então, durante todo esse período, nós avaliamos, né, todas as questões que iam sendo levantadas e, por fim, chegamos ao momento da implementação, tendo a divulgação de 17 procedimentos operacionais padrão e 4 protocolos que podem ser implementados em diferentes ocasiões. Um desses protocolos é o de retomada das atividades da biblioteca, que faz relação com o artigo 44 da Resolução 008, que você citou, e os procedimentos, né, os POPs, eles tratam de muitos aspectos, desde a lavagem de mãos até descarte de resíduos. Então, a nossa comissão, né, tem avaliado e percebido, né, a possibilidade de implementação, né. Então, a gente, na última reunião, foi discutido principalmente, né, essa retomada, e fazendo só um destaque, né, que é essa retomada gradual, né, da liberação dos espaços, como que seria. Nós colaboramos com a lista de insumos que seriam necessários para que essa retomada fosse feita, e recebemos, então, agora a incumbência, né, da implementação. Essa implementação tem a ver também com a divulgação, a conscientização, a informação de tudo o que está documentado, né, para que o retorno seja seguro para todos. Então, nas nossas últimas discussões, né, a comissão chega à conclusão de que é possível, né, não precisamos então obedecer ao que a resolução trata, então é possível a abertura dos espaços, como o diretor mesmo colocou no artigo 44, desde que os protocolos e procedimentos sejam seguidos. Então eu vou fazer um destaque, né, para a biblioteca, que seria um ponto sensível nessa discussão. A nossa biblioteca, ela tem um acervo que não é muito grande, mas é um acervo considerável, e como o senhor levantou aí a questão, que alguns dos nossos alunos, eles não têm condições de acesso, e eles precisariam sim ter acesso a esse acervo físico, embora a universidade tenha disponibilizado muito recentemente o acervo virtual para todos, né? Mas por dificuldades de acesso, a gente ainda precisa pensar também nessas questões físicas. O ideal seria que todos pudessem ter acesso a esse acervo virtual e não fosse necessário, então, o empréstimo do livro físico, mas dentro dessas nossas características, né, de dificuldades com ferramentas digitais, então, para a abertura da biblioteca, nós, da comissão, gostaríamos de solicitar, né, um pouco mais de tempo para que a nossa bibliotecária pudesse realizar um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, fosse possível ela organizar tanto a aquisição quanto a devolução dos livros de maneira segura para todos, que tivesse o agendamento de horários. Então, a gente entende a necessidade da abertura, mas também compreende que essa abertura ela vai precisar de um pouco mais de
de esforço com relação a essa organização. Então, dentro do que já foi tratado, né, como uma abertura gradual, nós gostaríamos, então, de que fosse, né, então, dado esse tempo para que houvesse essa organização e que, apresentado o plano, né, de agendamento dentro das condições que seriam colocadas pela bibliotecária, então a abertura da biblioteca fosse permitida, né, como está no artigo 44, depende, então, da unidade gestora. Então, nesse aspecto, a gente solicita e pensamos, né, ser o mais correto não abrir imediatamente, sim após esse plano de trabalho, né, se a gente puder pensar assim. Então, todos os alunos seriam comunicados sobre esses procedimentos, eles ficariam cientes de qual seria o processo e, estando informado, o procedimento poderia ser feito de maneira mais segura. Dito isso, então, a comissão, né, também avaliando os procedimentos e a iminência do retorno, nós percebemos que no plano de biossegurança havia uma recomendação de que o retorno para as pessoas que precisassem fazer deslocamento entre territórios, esse retorno fosse avisado com uma previsão de pelo menos 30 dias, para que as pessoas pudessem organizar esse retorno e, ao retornar, pudesse obedecer uma quarentena de pelo menos 14 dias. Então, o retorno já está avisado, né, desde quando o calendário foi instituído, mas a comissão entende que também cabe à direção e às coordenações de curso a emissão dessa informação, né, o esclarecimento dessa informação para todos. Então, em nome da comissão, a gente pede que seja feito, né, um informe para que as pessoas que precisam fazer esse deslocamento o façam e que possa obedecer essa quarentena, que seria de 14 dias, né? No plano de biossegurança determina 14 dias, mas a OMS já fez uma revisão desse período, pode ser de 10 dias, né, que garantiria que mesmo que as pessoas assintomáticas, né, estejam assintomáticas, elas possam ter passado pela fase infectante da Covid. Além dessa solicitação, né, ainda com a avaliação dos procedimentos, falando agora da retomada dos espaços de aula, a comissão entende que, por causa de alguns atrasos com relação à definição de horários e de divisão de turmas para a organização dos espaços, seria necessário, então, que essa direção permitisse, né, que a primeira semana não houvesse ainda atividades, os espaços ainda não tivessem abertos, para que pudesse ter uma organização melhor, né, que os funcionários pudessem se organizar com relação à aplicação dos procedimentos que já estão todos fixados em quadro, em local visível do centro, mas que pudessem, então, se familiarizar melhor com esses procedimentos, né? Então, a comissão solicita da direção um prazo de mais uma semana para que comecem a liberação dos espaços dentro de uma organização da infraestrutura. Então, o que estaria previsto para o dia 22, nós teríamos, então, uma extensão desse prazo até o dia 1º de março, que quando a administração começaria a definir quais os espaços já seriam passíveis de uso. Isso inclui desde as salas de professores até salas de aula e laboratórios e espaços comuns. Além disso, a comissão também, em conversa, né, com a administração, conseguiu, né, dar o apoio para que tenha uma agenda, né, então vai ser feita ampla divulgação dessa agenda e o uso dos espaços vai ser permitido a partir desse agendamento. Então, o Bruno Garcia vai poder falar melhor dessa agenda,
que foi elaborado com auxílio de muitas pessoas, né, para que pudesse contemplar o máximo possível de necessidades. E tendo feito, né, essas recomendações, a comissão ainda se propôs a participar dentro da semana de integração com palestras. Dentro do cronograma vão existir palestras para informação sobre o plano de biossegurança e os procedimentos operacionais. Então, toda a comunidade que estiver participando da Semana da Integração terá acesso a essas informações, né? Então, é essencial, a comissão entende que é um dos pontos essenciais para que tenha o retorno, seja que toda a comunidade possa ser orientada, devidamente orientada, porque os procedimentos dependem muito da conscientização da necessidade da realização deles e da informação de como eles devem ser realizados. Então, dentro dessa perspectiva, a comissão se propôs, então, a participar da Semana de Integração, apresentando esses documentos e sanando dúvidas que possam existir entre os indivíduos da comunidade. Dentro dessa perspectiva, né, de informação e conscientização, a comissão entende que com a organização dos espaços, a informação correta, né, sendo acessada por todos, e a chegada dos insumos que permitam a organização da estrutura, a sinalização dos ambientes, será possível a implementação dos procedimentos, já que a resolução 008 coloca como sendo primordial para o retorno a obediência, né, do plano de biossegurança e dos procedimentos operacionais padrão. Então, dentro dessa perspectiva, a gente coloca, então, a necessidade da chegada dos insumos e da distribuição desses insumos aos interessados, né, que aí engloba os docentes, os técnicos, o pessoal do apoio e também os discentes, aqueles que vão estar presentes, né, de modo presencial no centro. Então, dentro dessas explanações e solicitações, Bruno, a comissão agradece, né, a oportunidade de ter participado desse momento e principalmente se coloca à disposição para toda a comunidade, né, para sanar qualquer dúvida, apoiar com relação a alguma questão que ainda não pôde ser abordada, né, porque a gente planeja muito, mas as questões práticas, elas começam a aparecer a partir da implementação. Então, dentro dessas especificidades, a comissão se coloca à disposição, né, como sempre esteve, com todos os seus integrantes, conscientes do seu papel e função nesse momento, e agradecemos, então, e nos colocamos à disposição. É isso, obrigada. Muito obrigado, professora Rosângela. Todas as colocações, né, foram bastante pertinentes, né? E quanto às solicitações, eu acredito que são as mais adequadas, partindo da análise de quem se debruçou realmente em cima dos protocolos e sabe quais são aqueles insumos necessários, aqueles itens necessários para a sinalização do campus, para que a partir daí a gente possa implementar de fato, né? Então, a solicitação, principalmente no quesito tempo, né, de uma semana, contando a partir do dia 22 de fevereiro, que iniciaria as aulas, né, para 1º de março, eu acredito que é bastante pertinente, né, bastante adequada, também para que a bibliotecária, a nossa Adriana Cacheado, possa também fazer esse plano de trabalho para que ela estipule uma sessão mínima de um quantitativo de itens de livros para a sessão para aqueles estudantes que não possam acessar digitalmente o acervo, né? Acredito que uma semana, contando de 22 para o dia 1º de março, também é um tempo. Queria agradecer, nesse momento, também a Adriana, a nossa bibliotecária, porque, não sei se todos sabem, a grande maioria de vocês sabem, né? A nossa biblioteca ainda, ela é carente de um servidor
técnico-administrativo, que nós estamos em vacância ainda do servidor que ali ocupava, e passamos por um período de estágio com estagiário e estudante, e que todos os contratos de estagiários e estudantes foram rompidos pela universidade por motivo de denúncia de Ministério Público, né? Mas o que nós estamos querendo implementar exige uma união e um apoio de todos, e aí é que eu agradeço a Adriana, em ligação telefônica ontem, ainda ela se disponibilizou, né, a estipular esse plano também, né, assim como a professora Elisângela citou, ela confirmou, sim, comigo ontem, esta possibilidade de cessão física de itens de livros, mediante um agendamento. Ela irá informar a coordenadoria administrativa quais são os dias, né, disponíveis para a entrega e ao empréstimo, né, desses livros, cumprindo, claro, todos os protocolos, e na coordenadoria administrativa, né, como o professor Elisângela citou, e terá aí uma planilha de agendamento que será online, provavelmente o Bruno falará melhor disso, desta planilha que ele está em processo de elaboração, né, junto com a coordenação de ensino, né, e junto com a professora Elisângela, para agendar os espaços físicos do centro. Então, na próxima fala também o Bruno pode estar reiterando, talvez, né, eu não sei, essa necessidade da chegada dos itens, né, quando se já tem previsão, né, de chegada desses itens, ele irá explicar um pouco melhor, né, no centro, que estão faltando para a sinalização dos espaços e implementação dessa agenda, né, dessa planilha de agenda e claro, dos procedimentos para que nós possamos implementar com segurança. Acho que um fator bastante importante, citado pela comissão, o trabalho muito importante da professora Elisângela, é em relação à quarentena, né? A maioria dos nossos estudantes, não só estudantes como de servidores, dos membros da nossa comunidade acadêmica em LEM, são de fora da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Então, esse retorno, normalmente, para a cidade, ele tem que ser bastante acompanhado, monitorado, porque muitos deles vêm de grandes centros, onde os índices de contaminação estão elevados. Então, essa quarentena sugerida aí de 10 dias, estipulada pela OMS, já coloco como deliberação aqui deste conselho para que nós façamos como informe da direção. Também pedimos aí os colegiados que possam atingir por meio de informe a todos os estudantes que irão se matricular naquelas componentes que serão ofertadas de maneira híbrida, estarão, ou seja, em laboratório parte do tempo, né, em caráter semipresencial. Então, muitos desses estudantes retornarão de centros com altos índices de contaminação. Sabemos que a pandemia não acabou, infelizmente, continua, e o que nós estamos tentando aqui é o retorno com uma forma segura, né, da forma mais segura possível, como preconiza a resolução que nós acabamos de citar, a resolução 008/2020. Então, nesse momento aí, eu passo a palavra para o nosso coordenador administrativo, para que explane um pouco sobre essa chegada dos insumos, que cite até alguns valores, né, de investimento que a universidade fez em relação a esses insumos, e também um pouco sobre a planilha de agendamento, Bruno. São temas importantes aí, que a gente pode estar informando para dar uma certa tranquilidade ao pessoal e tentar chegar em algum entendimento, né, em alguma deliberação. Por favor, Bruno Garcia. Bom dia a todos, me ouvem? Tranquilo, né? Eu vou projetar minha tela, acho que fica melhor de explicar. Só um segundo. Certo. Estão visualizando a tela? Acho que sim, né? Tá. Bom, nós da comissão, né, local de biossegurança... Ampliar um pouquinho mais. Desculpa, se puder ampliar um pouquinho mais, facilita a visualização. Ampliar, não sei se eu consigo. Deixa eu aumentar a fonte, então, só um segundo. 18, acho que agora dá para ver, né? Sim, sim. Tá. Nós, da comissão local, a gente fez o levantamento de insumos, né?
para a retomada gradual das atividades aqui no campus. Então, do que nós pedimos, né, já foram entregues na administração central estes itens, né, máscara, né, foram entregues na administração central, face shield, já foi entregue também, óculos de proteção, avental impermeável, se não me engano foi a biblioteca que solicitou, 2 unidades, foi entregue também, termômetro, ainda não foi entregue, tá? Dispenser, né, esse dispenser ele será instalado nas paredes, né, distribuída nos banheiros, nos espaços administrativos, corredores, também não foram entregues ainda na administração central. Dispenser tipo totem, teremos 4, um posicionado em cada entrada e saída dos pavilhões, né? Também não foi entregue. Solicitamos também lixeira com acionamento por pedal, 33 unidades. Não foram entregues, mas esse item, no entanto, ele não será adquirido agora pela universidade, tá? Porque todos esses itens, esse levantamento foi repassado à comissão central, né? A gente teve uma comissão central, da qual eu fiz parte, e lá foi dada prioridade para os itens mais essenciais para a retomada das atividades. Então, entendeu a comissão, em conjunto, que esses itens, né, principalmente esses marcados em amarelo, no momento eles não seriam adquiridos, né? Luvas descartáveis não foram entregues ainda, por mais que esteja médio, mas a comissão entendeu que deveria haver essa compra. Aqui foi algo que eu tenho que alterar, mas foi classificado como alta também, mas não foi entregue ainda na administração central. Fita de demarcação, aquela fita de demarcação no chão, né? Também não foi entregue, né? É importante para demarcar, principalmente a questão do distanciamento, isolamento de espaços. O que foi entregue foi aquela fita zebrada, né? Esse foi entregue. Dispensa de papel toalha não foi entregue ainda. A gente sabe que em alguns sanitários não tem, né, esse dispenser. Não foi entregue ainda pela administração central. Detergente neutro, que será utilizado nos laboratórios, né, para higienização das vidrarias, bancadas, já foram entregues. Hipoclorito foi entregue também. Tapete sanitizante, nós da comissão local solicitamos, né? Mas entendeu a comissão da administração central, né? Que tratou dessa parte de aquisição, que o tapete sanitizante, a sua eficácia era um pouco, não há um consenso, né? Se é eficaz ou não o uso de tapete sanitizante. Mas está em análise ainda, né? Talvez seja adquirido em algum momento, mas não é um item prioritário, então ele não será entregue nesse momento. Esse item também não foi aceito pela comissão central. Qual era a ideia desse item? Mola aérea para portas. A gente instalaria nas salas, né, e evitaria que houvesse contato com a maçaneta. Na verdade, quando a gente for estruturar os espaços, a gente vai ter que analisar, junto com o nosso colega Dilson, de que forma a gente pode evitar esse contato com as maçanetas, né, já que maçaneta é um dos principais pontos, né, de contaminação. Borrifador, 500 ml, principalmente para higienização de máscaras, utilização nas bancadas, enfim, já foram entregues. A gente tem um quantitativo de borrifadores no nosso campus, de cabeça não sei, acredito que sejam entre 10 unidades. Então, a gente já tem um quantitativo aqui em Luiz Eduardo, então tem mais 20 unidades que foram entregues lá em Barreiras. Esse protetor acrílico, ele seria instalado no balcão da biblioteca. Entendeu a comissão central que também não era o momento de aquisição desse protetor. Aliás, até foi sugerido por mim na época, perante a comissão central, que adquiríssemos protetores para as bancadas dos laboratórios, mas não houve consenso, né? Esse item, armário corta-fogo, nós discutimos na comissão local, foi sugerido à administração central e foi postergada, né, a aquisição, talvez, para um próximo momento, porque nós receberemos insumos que são inflamáveis, álcool em gel, ou álcool líquido, né, enfim. Por enquanto, não será adquirido esse armário corta-fogo. Álcool em gel 70, não foi entregue ainda
na administração central. No entanto, em Luiz Eduardo, nós temos 130 litros desse álcool em gel 70. Já temos no nosso estoque, tá? Álcool 70 não temos no nosso estoque, a não ser aquele utilizado pela empresa de limpeza, a gente pode utilizar, não tem problema. Acredito que nós tenhamos umas 10 unidades, 10 litros, né? Mas é um material da empresa de limpeza, mas não nos impede de utilizar por enquanto. De toda forma, esse material, o que nós solicitamos, né, a quantidade solicitada está na coluna D, tá? Já foi entregue em Barreiras. Sabonete líquido, nós temos 87 litros no campus, em estoque, e essa quantidade de 100 também não foi entregue ainda na administração central. Toda a logística, né, para recebimento desses itens entregues, será realizada na próxima semana, na quinta-feira. Por que na quinta-feira? Foi uma conversa que eu tive com o Evandro, da administração central. Ele disse, olha, Bruno, os materiais estão chegando, espera um pouco, aguarde um pouco, principalmente para aqueles itens que necessitem de instalação, né, os dispensers, né, os dispensers de papel toalha. Então, seguindo essa recomendação do almoxarifado, a gente espera até a próxima quinta-feira pela manhã, essa logística ela já foi combinada com o nosso motorista, e ele vai fazer essa retirada lá em Barreiras, e à tarde, quinta-feira à tarde, sexta-feira o dia inteiro, a gente já começa a utilizar esses materiais para a organização dos espaços. Claro que a gente vai informar a comunidade o que de fato chegou, como é que está sendo o andamento dessa estruturação, tá? Esse aqui, para conhecimento geral, né, até o professor Bruno citou agora, esse aqui é o projeto básico, contendo a lista unificada de todos os campi, tá? Contendo o valor que foi investido pela universidade, né? Eu só não tenho o total aqui. Bom, mas enfim, dá para ter uma ideia geral. De cada item, né? Muitos dos itens nós não solicitamos, porque atendem a uma especificidade de algum determinado campus, né? Mas aqui estão os valores. Esse documento está no processo 23, aqui, 23.520, 9684, 2020, 93, né? O processo foi cadastrado em novembro, né? Isso é bom registrar que toda a parte de levantamento dos insumos, até mesmo a emissão dos empenhos, ela foi realizada na metade, né, de novembro, e os empenhos foram emitidos no dia 30 de dezembro de 2020, daí a demora da entrega desses itens, né? Dificilmente o fornecedor ele consegue cumprir os 30 dias, né, que são estipulados para ele entregar um bem, né, quando ele é empenhado. Então, essa é a razão da demora. Até aqui, alguma dúvida em relação à logística, os materiais? Estou à disposição. Não, é somente uma previsão de entrega desses vídeos que não foram entregues, né? Eles teriam 30 dias a partir da data do empenho, é isso? Isso. Isso aí está sendo acompanhado, né, pelo Evandro, pela administração central, porque esse período já venceu, o período venceu, né? Então, eles devem estar em contato com essas empresas, e ocorre que muitas vezes a empresa ela não tem a pronta entrega, muitos desses itens, né, devido à própria demanda do mercado nacional. Então, muitas vezes a empresa, ela justifica dessa forma. Mas os itens estão chegando, eles começaram a chegar nessa semana, né, a grande parte deles, então a gente prevê que na próxima semana todos sejam entregues na administração central, né. É claro que vai depender do fornecedor, de vários fatores, mas isso nós da coordenadoria, nós informaremos a comunidade, manteremos a todos informados. Então, pela sua experiência, Bruno, casa direitinho com esse prazo de protocolo Sim. de março, o início, todos os itens de fiscalização no campus, principalmente. Você acha que pode chegar até 1º de março? Acredito que sim. E como nós temos agora esse prazo, né, essa semana, é o tempo de até mesmo a administração central se organizar e ver alternativas também. A gente vai manter esse contato, né, diário com a administração central, informando o que será decidido no conselho diretor, né, mas eu acredito que sim, pela minha experiência, sim. Acredito que todos os itens sejam entregues na próxima semana. E que dê tempo, né, de estruturar. A outra questão, alguma dúvida aqui?
Bruno, eu Não, só né? gostaria de colocar o seguinte, que Tá. a comissão pensou justamente isso, que a partir da chegada desse material e organização de como vai ser a aplicação, é que vai permitir aquela liberação dos espaços graduais. Então, tendo o levantamento desse material e podendo aplicá-los, né, dentro dos procedimentos, então os espaços começam a ser liberados. Então, isso foi muito pensado pela comissão, né, e estamos todos de acordo de que à medida que os itens forem chegando, os espaços começam a ser liberados. E aí, dentro dessa perspectiva, a solicitação da ampliação do prazo e para que isso seja feito de forma mais segura e tranquila, né, para todos. Exatamente, Eurisângela. Uma coisa depende da outra, né? A liberação desses insumos, a chegada dos insumos, a estruturação dos espaços, tudo isso anda em paralelo, né? E também a questão da definição, né, principalmente das atividades acadêmicas que ocorrerão de fato de forma presencial, que daí a gente pula para o nosso próximo ponto, a questão do controle de reserva dos espaços, né? Para quem não sabe, até então, a reserva de espaços, a solicitação de reserva, elas eram encaminhadas por e-mail da administração, tá? Só que ocorria por diversas vezes que era uma solicitação em um número infinito de outros e-mails do setor. E muitas vezes ocorriam falhas, não por falha técnica, não era nada disso, mas é que era um e-mail no meio entre todos, né? Então, pensando nisso e aproveitando esse momento, nós definimos a criação de um novo e-mail, né? agendamento.lem@ufob.edu.br, né? E nesse e-mail nós receberemos as novas solicitações de agendamento. Paralelo a isso, nós iremos divulgar hoje à tarde essa planilha, é uma planilha muito simples, ela contém a visualização das agendas que já são disponíveis, né, à comunidade, né, essa agenda, deixa eu abrir aqui, essa agenda, ela fica disponível na própria página da UFOB, página web do nosso campus. No entanto, muitos servidores, muitos servidores, eles têm dificuldade de achar essas agendas, né? Então, o intuito da criação dessa planilha foi justamente isso, um acesso direto ao link da agenda, e uma vez que a gente receba uma demanda, a gente registra aquela demanda na agenda e fica disponível a todos. E, paralelo a isso, e atendendo ao procedimento 10/2020, que tem como uma das suas obrigatoriedades para a utilização dos espaços, o preenchimento do anexo A. Se os senhores consultarem o procedimento, o anexo A está lá, e no procedimento fala em formulário eletrônico. Pois bem, então, nessa planilha, que contém o link de acesso a todos os espaços, será visível a toda a comunidade, nós temos esse formulário aqui, né? Uma vez que o usuário clique no link do formulário, esse formulário, ele aparece na tela para preenchimento, tá? Então, uma vez definidos os horários fixos, né, pela coordenação acadêmica, o solicitante, ele vem aqui, insere os seus dados, coloca o local que ele quer reservar, levando em conta o número máximo de usuários por local, né, esse número máximo ele pode ser alterado, não sei se ele vai continuar dessa forma, a data de início e a data de fim, aqui vale uma observação. É claro que muitas atividades elas serão fixas, então, no momento da reserva, coloca o horário de início e o horário final coincide com o nosso semestre, né? E faz a observação aqui, até uma dica que eu dou nessa reunião, já faz a observação, não? As aulas serão repetidas toda segunda, toda terça, para que a gente possa fixar esses horários na agenda, né? Que elas fiquem fixas e que evite o choque de horários. Aí aqui, o solicitante coloca o número de participantes, né? Tem um máximo por espaço, 8 participantes. Acima disso, ele justifica no item 9.1. Esse outro campo permite anexar a lista de participantes, né? O vínculo da atividade, graduação pós ou outras atividades, a finalidade, ou seja, é o mesmo formulário que está lá no protocolo, né? 10/2020.
adiciona aqui documentos que reforçam a justificativa. É um preenchimento único, pessoal, não é cada aula. Faz uma única solicitação, faz a observação, ó, se trata de aula, vai ocorrer tantos dias na semana, né? E declaração de ciência, é uma obrigatoriedade do nosso protocolo. Uma vez que o solicitante envie essa informação ela vem aqui para essas outras planilhas, pessoal. Nós temos a planilha que vai receber as respostas do anexo A, e nós temos essa outra planilha aqui, que ela vai receber as respostas do formulário padrão que a gente vai utilizar quando a situação voltar à normalidade, né? Após o preenchimento desse anexo A, as respostas elas vêm aqui. Eu fiz algumas simulações, então essa informação vai ser visível a todos, né? Tem o nome do usuário, tem a sala, o local reservado, a data, né? Informações complementares, ou seja, todos aqueles dados preenchidos no formulário vêm para aqui. Número máximo de pessoas. O registro dessas informações aqui, pessoal, já significa o agendamento do espaço, né? Daí que eu peço, antes de, claro que, tendo essa planilha, acesse, né, a agenda online, mas também veja se tem alguma reserva aqui. É claro que no momento que essa informação lá é registrada, né, que a gente recebe essa informação, nós já somos notificados aqui no e-mail do agendamento.lem, é automático isso, tá? Então, uma vez que esse anexo ele é enviado, nós já recebemos o e-mail e essa informação automaticamente ela já cai aqui, tá? Então, são essas duas formas de controle de agendamento, né, que a gente vai dispor. Hoje à tarde eu já mando o acesso para toda a comunidade. É claro que essa solicitação de preenchimento de uso dos espaços, ela será feita nesse primeiro momento pelos professores ou servidores técnicos, tá? Depois, passado todo esse período, a gente vai liberar o acesso a esse outro formulário padrão, né, para os demais membros da comunidade, é claro que sempre respeitando as grades de horário das aulas, né? Não sei se ficou claro. Dúvidas? É perfeito, Eu Bruno. A tenho. grande sacada disso aqui é que todos possam estar na palma da mão, consultando aqueles espaços que estão ocupados naquela semana, e depois, na palma da mão também, de maneira completamente online, fazendo a sua reserva, né? Temos que atender aos professores que têm estudantes em suas turmas que não têm esse acesso digital, não tem um computador, um celular, um tablet, e uma vez, aí eu peço que o professor Adriano, enquanto representante docente, divulgue para todos os professores, né? Mas claro que o Bruno já falou que vai divulgar também a planilha, a informação de que uma vez o professor passe uma atividade que exija, né, no momento assíncrono, né, um trabalho digital, sempre vai exigir, né, por parte do seu estudante, e perceba que na sua turma faça um diagnóstico para perceber que na sua turma tem um estudante que existe essa carência, essa necessidade desse apoio, o professor mesmo já pode fazer a reserva para aquele estudante, né? Sem esperar com que o estudante solicite ao professor para ele fazer a reserva, para que o estudante possa estudar de maneira assíncrona, utilizando o laboratório de informática no centro. Uma vez que eu já solicitei ao nosso TI, o Aldenir, ele já colocou, os demais computadores, estavam faltando 8, nós temos já agora 20 computadores completos lá dentro do laboratório de informática, esperando apenas a chegada dos itens de sinalização para manter o distanciamento adequado e aí a implementação. Provavelmente no máximo 10, né? Vamos estudar direitinho a distância com metragem, mas será no máximo 10 a vez, né? E aí seria talvez a questão de limitar a reserva por solicitante por um turno, né? Um turno diário, visto que são diversas disciplinas, né? Então seria, por exemplo, ou manhã ou tarde, por cada solicitante, para cada grupo de aluno, atingindo um máximo de 10, de acordo com o espaçamento. 10 eu falo, foi uma metragem que eu fiz presencialmente com o TI, o DNI, que talvez dava para atender aquele distanciamento previsto no POP, mas talvez seja reduzido, né? Talvez tenhamos que fazer uma metragem mais adequada. E depois, né, claro, longe dos espaços de aula, né, e dessa solicitação docente, quem sabe futuramente possamos abrir para a solicitação por parte do estudante de maneira isolada, né, em algum dia que não tenha nenhuma solicitação de docente ou de servidor técnico para o laboratório de informática. Vamos, então... Pode continuar, Bruno, pode continuar.
Eu acho que alguém pediu a palavra com alguma dúvida. Eu. Juliana, posso falar? Você primeiro, É rapidinho. pode. É só Sim, pode falar. com relação ao laboratório. Se eu preciso fazer esse agendamento para ir nele no laboratório, né? Por exemplo, preciso ir lá organizar, arrumar, fazer essas coisas. Eu também preciso fazer esse agendamento? Não, Juliana. É que a fala seguinte seria de Felipe, né? Na verdade, ele já estaria inserindo nessa planilha os horários fixos depois de finalizado o primeiro prazo de matrícula. No dia 15, já tem uma noção exata de quantas turmas de fato terão práticas, né? Até o momento ele colocou aqui no chat 10 turmas, né? 7 disciplinas e até agora 10 turmas, podendo ser divididas em mais turmas. Mas só vamos saber se serão divididas em mais turmas, vai depender da finalização das matrículas, primeiro da primeira etapa. E aí ele mesmo já insere, junto com o Bruno Garcia, os horários fixos na planilha. Não precisa fazer agendamento nenhum. Ok. Pronto. A minha questão, que eu até já coloquei para o Garcia, Bruno, e a Comissão de Infraestrutura pode falar um pouco sobre isso, é que os nossos espaços, eles acabam sendo compartilhados também com as atividades de pesquisa. Então, no plano de biossegurança, trata que, ao fazer uso dos laboratórios, o pessoal de pesquisa deve ter um local de anotação de entrada e saída, né, daquele espaço, também para poder controlar esse fluxo de pessoas e ter o registro de quem está fazendo uso dos espaços em determinado momento. Então, é importantíssimo a gente conseguir uma agenda que seja integrada, além da questão de ensino, também com a questão de pesquisa. Então, eu até havia solicitado ao Garcia que, se fosse possível, a criação de algum mecanismo também digital, porque no plano de biossegurança fala de uma ata e fala de higienizar as mãos, usar caneta e depois voltar. Então, a comissão pensou na possibilidade de ter também uma agenda para essa finalidade, mas não de reserva, e sim de registro de comparecimento, onde a pessoa possa colocar o horário de entrada, né, e o horário de saída. Do tipo, eu tenho a solicitação de uso dos laboratórios a partir do meu projeto de pesquisa, mas não serei eu a entrar lá. Talvez seja o meu aluno de iniciação científica. Então, ele precisa ter um local de registro de entrada e saída, dentro, claro, daquele horário que estava livre para isso, não do horário de aula, que já vai ser fixo, mas que depois a administração possa recordar, né, quais foram as pessoas que estiveram naquele ambiente, independente do período de aula. Então, já no momento da solicitação de uso para pesquisa, você acaba solicitando a semana inteira, por exemplo, mas não está fazendo uso desse momento constante. Então, ter uma agenda ou um fluxo, né, que seria mais um dispositivo de entrada e saída para anotação, né, desses momentos, se fosse possível, então. Eu acredito que é possível, sim, na mesma sistemática, hein, Bruno? Porque, primeiro, fixando os horários de ensino, né, práticos no laboratório, os restantes poderiam ser alocados para pesquisa. Então, esse registro, por parte do professor ou do estudante, de entrada e saída no laboratório, realmente é muito importante, né, para a gente evitar ao máximo aglomerações. Então, eu acredito que sim, esse registro deva ser colocado também por parte do professor ou do estudante nesses espaços que estariam livres, né? Vamos escutar depois o professor Felipe, né, da Comissão de Infraestrutura Laboratória, para saber o que ele acha, mas, por favor, Bruno, pode continuar, se quiser terminar também. Não, não vejo problema. Acho que seria interessante também a área, né, a infraestrutura laboratorial, os próprios técnicos de laboratório, me encaminharem essa ideia, porque não adianta eu criar aqui um formulário, uma ideia que talvez não se adeque, né? Mas eu penso também que esse anexo A gente poderia incluir um campo de observação, algo do tipo, entendeu?
o docente ou o técnico preenchendo essa informação, mas fazendo observação, olha, essa atividade será dessa forma. Eu acho que poderia ser nesse formulário, nesse primeiro momento. Mas não Mas seria o caso... caso, não seria o caso de agendamento, Garcia, seria mais de anotação de registro de presença, porque o agendamento ele acaba já sendo feito a partir da liberação do ambiente para pesquisa. Então, seria registrar a presença, a entrada e a saída de pessoal fora desses momentos que já são reservados na agenda. Entendi. Não, é simples fazer um formulário online. A questão que teria que analisar é como é que vai ser na prática. Antes de entrar, o discente ele vai preencher esse formulário. A gente sabe que muitas vezes há problemas de conexão na região, né? Será que cabe um sistema eletrônico? Tem isso também, né? Então, tendo essa dificuldade, então a gente, em nome da comissão, né, solicita então a colocação dessas atas, né, de registro de presença para pesquisa. Seria específico para os momentos de pesquisa e faria então a orientação dos ICs e do pessoal, dos orientadores, que ao entrar no espaço, né, registre o horário de entrada e o horário de saída. E isso, inclusive, vai reduzir um pouco daquela problemática de pegar as chaves lá na guarita e não saber ao certo com quem tá essas chaves. Então, a gente poderia ter esse registro, que já é do cotidiano de laboratórios de pesquisa, mas ainda não tem sido implementado. Sim, também. Como a gente, eu acredito que uma tabela, como a gente faz, por exemplo, com o uso dos equipamentos. Eu não sei se deixa um na guarita e um na porta do laboratório. Anexada à ata, além da ata, né? Sim, é um livro de ata negro. Desculpa, o professor Felipe pediu a palavra, está com a mão levantada. Né? Por favor, professor Felipe. Bom dia, boa tarde, não sei, nunca sei o que falar entre meio-dia e 1 hora, então, matematicamente falando, já é tarde, né? Até as 11h59 da manhã, meio-dia, a partir das 12 horas já é tarde. Essa ideia, na realidade, eu já havia levantado há mais tempo, não sei se o Bruno se recorda, né? Que é uma coisa que nem a Elisângela falou, que é muito comum. Eu não estudei tudo, sempre tinha lá, porque tem uma portaria que entrega a chave é um controle. Só que só entrega a chave mediante a assinatura do responsável num livro-ata, né, um caderninho preto. A gente tentou implementar e por alguma resistência de alguns servidores terceirizados na época, a gente tentou implementar a ideia, houve uma resistência, né, que a certo ponto eu acho meio problemática, né, que é nem aquele ditado que a gente fala, é o poste mijando no cachorro, mas tudo bem. Eu acho que agora é o momento de implementar de vez, de forma definitiva e sem mais discussões, né? Tem que implementar e pronto, as regras têm que ser seguidas. Né? Já que a portaria fica responsável pela chave, quem pegar a chave vai ter que assinar um caderno de entrada e saída. Esses outros controles de laboratório é mais complicado, porque se o aluno já está dentro do campus e vai entrar no laboratório, talvez assumir o termo de responsabilidade. Nós temos ICs específicas, deixar bem claro com eles que qualquer responsável dentro do laboratório junto com ele que não assinar essa presença também no livro é a responsabilidade de quem pegou a chave, né? Assustar eles, que a gente sabe que às vezes funciona, porque botar na porta do laboratório vai, para mim, dar no mesmo, né? Porque pode assinar ou pode não assinar, pode entrar ali, assinar e não assinar, não vejo muita diferença. Então, tocar essa responsabilidade mediante a liberação da chave lá na portaria. Ponto. Isso E mesmo, avisar Felipe. todo mundo que for ficar, que for pegar essa chave, que qualquer pessoa junto com ele tem que também ir lá e colocar o nome na portaria. Que qualquer coisa que venha acontecer vai ser responsabilidade dele de estar naquele momento. Então, deixar essas orientações bem claras. Né? Porque é assim que acontecia. A gente sabe que é uma chave, né? Mais de uma pessoa está usando, mas vai ter outras pessoas junto. Então, fazer esse controle. Como a gente tem essa autorização, e nesse momento é mais fácil, né? Porque a gente está com agendamento não vai poder entrar a qualquer momento, né? Pelo que eu estou entendendo, vai ter que todo esse agendamento que a gente está organizando, né? Então, até para pesquisa vai ter que comunicar que está indo, assim como a gente já tem feito, né? Nem o Bruno falou, o Garcia falou por e-mail, que é mais complicado, né? Que aí se perde e-mail, volta e-mail. Eu, como o pessoal da portaria sabe, né? Tanto o Bruno, volta e meia, está recebendo mensagem no WhatsApp dos guardas, ó, fulano está aqui, eu não recebi autorização para ele para saber se pode liberar ou não. Então, acho que eu, Bruno Mota, a Wisane
possivelmente, né, temos recebido essas mensagens ultimamente nesse tempo, justamente porque a gente sabe que os guaritas têm responsabilidade, eles não saem liberando a chave para qualquer um sem saber se está uma autorização. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que implementar isso de vez, sim, de forma definitiva. A Elisângela vai fazer alguma Quero acréscimo que eu sim. estava falando? Exatamente o que você falou, estamos no momento de implementação de boas práticas, né, que sempre deveriam ter sido seguidas e talvez esse seja um momento em que algumas coisas que foram deixadas para trás podem ser retomadas, inclusive esse controle. Colocando a responsabilidade da assinatura de ata àquele que pegar a chave, inclusive ele pode ser, então, o cuidador daquele ambiente, já que ele vai responder durante aquele período por qualquer coisa que tenha acontecido ali, ele sendo orientador ou aluno de iniciação científica. Então, esclarecendo essa necessidade, né, deixando claro na guarita que a chave só pode ser entregue mediante a assinatura e a colocação da data, a chave pode ser entregue a uma determinada pessoa e pode ser devolvida por outra, mas essa outra que devolver, ela vai ser responsável pelo fechamento. Então, ao fechar, ela vai ter que certificar que está tudo em ordem ou comunicar qualquer alteração. Então, essas duas pessoas acabam sendo as responsáveis pelo aquele ambiente naquele momento. Se a primeira pessoa que pegou não desejar dividir a responsabilidade com aquele outro que vai ficar com a chave, então ela vai lá, entrega, finaliza o ponto dela e o próximo, então, pega a chave. Isso daí dá super certo. Né, nessa questão de segurança, né, eu trabalhava no laboratório de segurança de nível 2, então a gente já era hábito fazer isso, e mesmo os nossos laboratórios não sendo NB2 ou qualquer coisa, a gente consegue, então, ter um controle, né, nesse momento que é necessário ter higienização de bancadas, de equipamentos, descarte correto de resíduos, a gente consegue, então, rastrear como que foi esse uso naquele momento em que não foi o momento de aula, e sim o momento de pesquisa. Então, a comissão interna de biossegurança entende que a gente deve pensar não só um momento de ensino, mas também um momento de outras atividades, e isso seria um procedimento, né, muito necessário nesse momento para o nosso campus. Então, é isso. É perfeito. Isso chama-se compartilhamento de responsabilidades. Apenas, Bruno, temos que reforçar com aqueles professores que orientam a iniciação científica, seja voluntária ou com bolsa, a lista desses estudantes, para que o pessoal da guarita saiba quem são os estudantes de iniciação científica, voluntário ou bolsista, para entregar somente a esses. Então, esses estariam recebendo, esses estudantes, a chave, estariam se responsabilizando pelos demais que estivessem com eles dentro dos laboratórios, né? Então, para isso, a guarita precisa saber da lista dos estudantes que estão registrados, né, em seus projetos de pesquisa com seus orientadores, né, seja por via voluntária ou via bolsa, né? Mas é importante ceder essa lista para o pessoal da guarita, para que os estudantes assinem sim. Então, eu acho fantástico, eu acho que o entendimento já chegamos em relação a isso. Caso o Bruno queira continuar sobre outro assunto do agendamento, ou possamos passar a palavra para Felipe, para que ele possa abordar em relação à questão das práticas laboratoriais, em relação à infraestrutura, como ele é presidente da Comissão de Infraestrutura e Laboratório. Finalizado, Bruno, satisfeito, ou você queria apresentar algo mais? Não, só uma observação, claro que todas as contribuições são bem-vindas, né? Em relação ao controle das chaves e o acesso no campus, principalmente nesse período, eu sempre bati na mesma tecla com a vigilância, tanto eu quanto o diretor Bruno, para que eles registrassem, né, tudo que acontece no campus, e tem sido feito dessa forma, né? Na época que a gente tinha a equipe de portaria da empresa Clean Master, as meninas, elas faziam um protocolo de entrega das chaves. Não tenho certeza se essa mesma sistemática continuou sendo realizada pela vigilância. Quero crer que sim, né? Isso é uma coisa que eu tenho que ver com a equipe. Mas no que for preciso, a gente melhora, assim, esse fluxo de informações, o acesso aos espaços hoje, ele já é bem delimitado, né? Hoje, poucos alunos vão no campus para realizar pesquisa. Nós temos uma lista, né? Que, se não me engano, a Tauana ela fez, e eu já repassei a vigilância, de quais estudantes estão indo no campus, para qual tipo de atividade, mas ocorre, sim, muitas vezes, uma insegurança por parte do vigilante, né?
o aluno ele iria só na segunda, mas aparece na terça-feira, então às vezes por uma falha de comunicação da nossa parte, acontece isso às vezes, né, do estudante chegar lá. Mas acho que tendo essa nova sistemática de reserva de sala, a gente vai repassar também à equipe dos terceirizados, à vigilância, essa lista, né? A gente vai passar essa lista para eles. Eu acho que vai ficar mais tranquilo para todo mundo, né? Eu acho que seria só isso, Bruno. Hoje à tarde eu vou encaminhar essa planilha, né? Ela será de acesso para preenchimento, aquele formulário anexo A será de preenchimento por todos os servidores. Para os estudantes, a gente vai liberar, mas a gente precisa analisar de que forma a gente vai liberar isso aí, pelo que eu entendi, né? E qualquer dúvida, estou à disposição, tem meu e-mail, telefone, sem problema. Obrigado. Bem ressaltado, né? A gente vem fazendo isso, não sei se os servidores também sabem, né? Não só os estudantes, mas os professores, os servidores todos, técnicos, administrativos, de educação, assim que adentram ao centro e saem, eles têm seus horários de entrada e saída registrados no livro, né? Desde abril do ano passado. Isso eu bati muito firme na tecla com o Bruno ressaltou muito bem e lembrou agora a todos, né? Então isso já vem ocorrendo, o que a gente precisa apenas é dar e destacar para o estudante de iniciação científica que ele estará sendo responsabilizado quando pega aquela chave, né, e vai para o laboratório, por quem entra lá dentro também, né? Então a gente, claro, não deixamos de ser responsáveis também, uma vez que nós somos os orientadores, né? Estamos ali também orientando o estudante. Por isso eu disse responsabilização compartilhada. Por favor, professor Felipe. Então, só para terminar esse assunto, minha crítica a essa forma seria que a ciência. Eu não dei ciência. Então, tudo bem, ele está escrevendo um livro, a gente não está vendo o que ele está escrevendo, eu não estou assinando o que ele está escrevendo. Sabe? E essa forma que a gente aplica, às vezes, da própria pessoa, dar uma assinatura da ciência que está assumindo a responsabilidade é fundamental. Nesse momento, esse livro, com todo respeito, não tem validade. Minha palavra é contra dele. Sabe? A gente sabe que não estou falando de desconfiança dos nossos servidores, pelo contrário, mas eu estou falando de juridicamente. Esse livro não tem tanta valia sem uma assinatura de quem está sendo responsável, né? Por isso que eu falo, da onde eu vim, a gente assinava para essa responsabilidade. E servidor, estudante, todo mundo, né? Então tem uma diferença. E eu até ia sugerir nesse momento de pandemia que fosse dada essa orientação de quem for frequentar, leve a sua própria caneta, inclusive, né? Já para reduzir o compartilhamento de materiais. Isso mesmo, Felipe. Não é o que está sendo feito, é a forma como está sendo feita. O desejo que a gente tenha é essa aquisição do senso de responsabilidade, né, sobre o ambiente e de repente, o aluno que pega a chave, ele é responsável pela higienização da sua bancada pré e pós-uso. Então, o próximo colega saberá, né, se o colega realmente fez essa higienização, isso está lá no plano de biossegurança, e exigiria, então, que houvesse essa consciência para que todos possam agora conseguir, né, acessar os espaços tendo confiança, né, e acreditando que houve essa higienização, porque cabe aos usuários de pesquisa essa higienização, que é diferente do momento de ensino. Então, no momento de ensino, caberia aos servidores. Mas no momento de pesquisa cabe a cada um dos usuários, isso inclui os orientadores e os alunos de iniciação científica. Então, esse ato de assinar e colocar o seu horário de entrada e saída iria dar essa responsabilidade e permitiria o rastreamento também em caso de alguma incoerência com o uso. Perfeito, isso serve não somente para momentos de pandemia, mas que fique agora registrado para todo sempre, né? Já que desempenhamos pesquisa também dia de sábado, às vezes dia de domingo, e outras universidades também isso acontece. Então, só vamos implementar o ato da assinatura, a partir de agora, não só dos estudantes, mas todos os servidores que recolham chaves para entrada no laboratório. Eu acho que nem precisa estar pode deixar, tendo as colunas identificadas, o próprio pessoa que está pegando pode preencher toda ela, não ficar dando trabalho mais para o porteiro, para o guarda. Ela pode preencher, só vai ter especificação aqui, que é o laboratório, nome, assinatura, matrícula, o CIAP, sei lá, essas coisas. Antes de continuar, acho que a Juliana quer falar. Isso, quero. Na minha opinião, tem que tomar um pouco de cuidado
com relação a dizer que as aulas, a responsabilidade depois da organização e da limpeza é dos servidores, porque em nenhum centro eu nunca presenciei isso. Não estou eximindo o meu trabalho, o trabalho de um outro técnico de laboratório, longe disso. Mas eu acredito que após uma aula, ao menos assim, eu fui formada, aquilo que foi utilizado, aquilo que foi colocado em bancada, que cada pessoa organize o que foi feito. Por exemplo, tenho visto muitas aulas que terminam e eu chego no outro dia, o microscópio está sem capa, o microscópio está na tomada, e às vezes o microscópio estava até ligado com a luz. Isso é só um exemplo. Então, eu acho que não custa muito da orientação de que esses alunos organizem sua bancada após o uso, mesmo sendo em aula. Não, Juliana, eu estou falando com relação à higienização contra a Covid e de acordo com o plano de biossegurança. Eu não estou falando da organização cotidiana das aulas práticas, que isso daí cabe dentro da metodologia de organização da aula prática. Realmente eu estou falando com relação a como foi subdividido e como está instruído o documento do plano de biossegurança. Ele já trata, dentro do plano de biossegurança, dessa responsabilidade do usuário na pesquisa. Já na questão do tópico de ensino, não tem essa atribuição, por isso a preocupação da comissão. Então, não estou realmente tratando da organização natural, que seria da aplicação das aulas práticas como procedimento de metodologia do professor. Estou falando realmente da higienização com relação ao combate à Covid. Sim, professor, eu entendi. Mas o que eu questiono é que também pode ser implementado agora, na época do coronavírus. Eu não quero dizer que o aluno vai fazer uma limpeza de um equipamento, vai fazer uma limpeza do laboratório. Aquilo que ele usou, que ele faça essa pré-higienização. Até porque a gente tem que lembrar que a gente só tem um técnico, por exemplo, da biologia. E se esse técnico, por exemplo, pega Covid, tudo vai parar. Ou as coisas podem não fluir como fluíam antes. Entendeu? Só uma questão de cuidado também agora. Mas os protocolos já trazem todos os cuidados individuais dentro de qualquer atividade, independente do ensino ou da pesquisa. Mas dentro da aula prática, não daria tempo para realizar a higienização necessária, imaginando os procedimentos operacionais protocolados, né, para essa atividade. Então, essa higienização, ela aconteceria, né, claro, como já foi definido, em horários que antecedem e horários de final de aula. Então, essa higienização a qual estou me referindo agora, que não é de organização nem de limpeza, que já é rotina mesmo de laboratório. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Felipe, que ele pode adentrar um pouco mais nesse assunto, como presidente da Comissão de Infraestrutura Laboratorial. Quem sabe pode até dar uma sugestão que venha a aclarar. Por favor, Felipe, com o tema das turmas, né? Aproveitando que o professor Felipe também é coordenador de ensino, então ele está por dentro agora, diretamente da quantidade de turmas, qual é o dia que nós teremos a real dimensão desse quantitativo e dessas aulas práticas com o número máximo, né, de estudantes em cada laboratório, dimensão dos laboratórios, né? Esses são temas muito importantes também para que os estudantes aqui representados por IDA possam ter ciência. Por favor, Felipe. Então, vamos ver. A distribuição dos horários, que a planilha que eu compartilhei com os grupos montados ontem, eu estou colocando, separando por momentos em cada laboratório agora, onde já tivemos um problema que foi encontrado, choque de momentos no laboratório de física, que a gente vai ter que sanar. Tamanho dos laboratórios, então, que nem a gente falou, a partir do dia 15, a gente vai ter uma dimensão mais correta, né, do tamanho da quantidade de turmas necessárias, que é quando a primeira etapa de matrículas é processado, né, pela Secretaria Acadêmica, né? Sabemos que tem o ajuste de matrícula e a rematrícula, mas que não são momentos de muita aumento de matrículas, né, que as matrículas, principalmente nesse primeiro momento, né, então a gente já vai ter uma visão mais geral da necessidade. O tamanho, a gente sabe que o professor Alex, na coordenação de ensino, tinha feito um cálculo, mas era um cálculo bruto, né, que aí, conversando ontem, a gente já teve outras informações que a gente não tinha, a questão de
posição de estudante de frente para o outro, né, posicionamento dentro do laboratório, né? Então fez alguns esboços e a gente está chegando à conclusão, né, que possivelmente não vai poder passar de 6, né, estudantes nos laboratórios, né, de acordo com essa distribuição. A movimentação dentro do laboratório, né, que foi questionada de equipamentos, tudo isso aí pode ser rearranjado, né, se a gente chegar à conclusão de que é necessário usar bancadas laterais dos laboratórios, a gente pode estar realocando equipamentos para locais que não vão ser usados, né. E já essa rotina, né, isso aí é um tema bem mais amplo, né, eu dei a sugestão ontem de a gente implementar, a gente definir, né, talvez a gente precise de um pouco mais de tempo para fazer isso, a gente definir o que são os momentos, né, usando o plano de biossegurança, né, que a gente gosta de frisar, né, que eu até brinquei ontem, que é um plano de biossegurança, não é um plano de bioperigo, não é para colocar ninguém em perigo, né, os docentes estão ali, todos os docentes que estão dando aulas práticas foram os próprios docentes, né, que manifestaram esse interesse, que os colegiados pediram algumas disciplinas, mas não havia obrigatoriedade de serem aquelas, mas no entendimento do colegiado que é necessário a gente manter um fluxo, que temos 2 cursos e um curso, né, de engenharia de biotecnologia, muito especificamente, tem um caráter muito prático, e o NDE desse curso definiu que existiam disciplinas que não poderiam ser dadas em caráter totalmente remoto, e aí agindo a questão de nós temos poucos estudantes, temos muita evasão, de se a gente viu ficar parado não ia dar certo. Então, algumas disciplinas, que não são muitas, dentro do caráter dos cursos, são só 7 disciplinas que estão sendo ofertadas, obviamente vão ser dadas mais turmas por causa dessa condição da quantidade ativa de estudantes nos laboratórios serem menores, então, obviamente, vai aumentar a quantidade de turmas, mas o quantitativo de disciplinas é baixo perante o caráter dos 2 cursos que temos aqui no campus. Então, não é algo muito... Não estamos avançando com 20 disciplinas práticas ao mesmo tempo. Não, é tudo dentro do que o Bruno gosta de enfatizar aí com plena razão, né, de segurança. Não, então, mas essas disciplinas são fundamentais. Nós até foi questionado sobre outros campos, né, a gente foi buscar informações, eu busquei informações que lá está com perfil semelhante, também com disciplinas de química, física e desenho. Bruno, né, teve uma informação de Barra que também, né, está com perfil semelhante. Eu, agora há pouco, recebi a informação do CCBS, que também estão com disciplinas práticas que vão ser ofertadas. Né? Então, tem campos que estão começando, sim, essa oferta gradual de disciplinas práticas de momentos presenciais, né? Mas ninguém aqui está deixando de tomar as devidas precauções, que ninguém aqui está querendo pegar Covid também, inclusive os docentes, que vão ficar junto com os alunos durante 1 hora ou mais dentro de uma sala de aula fechada, aberta, né, segundo o protocolo de biossegurança. Inclusive, a professora Elisângela, que está aqui, já teve Covid, já presenciou, né, os males dessa doença, e é uma das professoras que se colocou sabendo que o risco de reinfecção continua ocorrendo, né? Então, por quê? Porque há confiança no plano de biossegurança, de que as coisas vão dar em certo. Então, minha sugestão é a gente montar um protocolo de definir os momentos da sala da aula prática. O que é o primeiro momento? É a higienização para receber as pessoas, definir a responsabilidade daquele momento, depois a manutenção da aula, né, a aula em si, o preparo do material, quem que é o responsável por deixar o material preparado para aquela prática, e a finalização, quem que vai ser responsável? E aí minha sugestão foi dividir, né, as responsabilidades. Nós sabemos, né, quem dá aula de laboratório, que deixar, por mais que o Bruno sabe, né, que eu tenho uma visão bem de que meus alunos entram, preparam e saem, deixam tudo limpo dentro do possível, mas a gente sabe que não pode uma fiscalização bem feita, a gente vê que existem vitrines mal lavadas, não tão bem higienizadas, algumas coisas fora de lugar. Então, a gente não pode deixar essa responsabilidade somente do estudante de finalizar completamente. Então, a sugestão que eu dei foi, para garantir a segurança dos servidores também que vão estar envolvidos, né, que os estudantes façam uma pré-higienização, guardar, fazer uma alocação nesse momento, e depois, né, o servidor que aí sim, né, com um know-how maior do todo o protocolo, né, um treinamento adequado, vai estar podendo preparar esse material para ser guardado ou preparado para o próximo momento. Né. Os momentos que a gente falou, a gente não vai ter como definir. A gente está tendo já uma visão, já passou um dia de matrículas, mas nesse dia, metade do tempo, o CIGA está fora do ar, né? Então, a gente está faltando muita matrícula ainda, mas a gente sabe que tem algumas turmas que nem tem matriculados ainda para turma prática. Então, talvez não sabemos se vai ter esse quantitativo de disciplinas mesmo com as práticas. Mas acho que a gente pode, sim, já organizar essa sequência que eu falei aqui para estipular as responsabilidades. Então, acho que é uma responsabilidade compartilhada de todos, né, cada um dentro das suas competências, mas a gente também é um risco maior, às vezes, deixar uma responsabilidade em quem a gente sabe que tem um preparo não tão adequado do que
a gente lá mesmo ir preparar tudo de forma correta. Tinha mais alguma coisa, Bruno, que eu Não, eu esqueci? acredito que não. Acredito que você citou sim. Eu só queria fazer uma colocação de que essa sugestão de compartilhamento durante as práticas de ensino, de que o estudante faça uma pré-higienização e os servidores técnicos de laboratório concluam, né, que fique como a título de orientação, né, a cargo dos professores com seus estudantes. Isso que, nesse momento, se formos seguir realmente a regulamentação do POP, como disse a professora Aurisângela, né, e mesmo antes disso, a gente não pode obrigar, determinar que o estudante faça a asepsia do ambiente, né, daquela vidraria, daquela lavagem. Mas muitos deles, né, eu vejo que eu fui professor de prática, né, várias disciplinas práticas, muitos deles, quando o professor pede, ele sim atende. Eles colocam de molho a vidraria, eles deixam lá, eles podem borrifar o álcool a 70 com borrifador, né, eles podem também fazer, sim, essa pré-higienização a pedido do docente, né, até com o próprio docente. Isso é claramente amplamente possível. A gente só não pode obrigá-los, né, determiná-los, por determinação, a fazer isso, até porque não é o que consta até no próprio protocolo de biossegurança no plano, como citou o professor Aurisângela. Mas acredito que não vai ser problema nenhum, como o professor Felipe citou, diante do quantitativo de turmas práticas, né? Estamos gradual, estamos engateando, são muito poucas turmas práticas, né? E com poucos estudantes, né? No máximo 6 por laboratório, como disse o professor Felipe, de acordo com a metragem, para atender o plano de biossegurança. Então, acredito que sim, o docente solicitando, falando da importância, né, de fazer talvez uma pré-higienização, acredito que não terá problema, né? Fica a cargo do docente, a depender do dia da aula, né, e a cargo, né, para que não tome esse tempo da aula, né? O tempo da aula já vai ser bastante comprometido diante da necessidade do quantitativo de turmas, visto que a gente vai ter no máximo 6 em sala, então se tiver 12 inscritos, são duas turmas, né? Então, a gente pode deixar dessa maneira, né, a título de orientação por parte aí da comissão, né, de infraestrutura e laboratório, por parte dos docentes, né? Aí o professor Adriano está aqui como representante docente, pode passar também para o docente de práticas, mas é complicado determinar, né, que ele faça a pré-higienização para a Covid do ambiente. Essa é a minha pontuação, meu ponto de vista. Só uma coisa que eu esqueci de falar, Bruno, a relação à questão aqui levantada, né, de pesquisa, né, sabe que a gente tem obrigação do docente, né, tá exercendo o tripé, mas a gente sabe também que a condição do nosso campus é um campus de graduação, principalmente, né. Então, apesar de eu mesmo ter muita pesquisa, o exame, mas a gente sabe que o foco aqui é a graduação. Então, sempre a graduação vai estar com prioridades. Isso vai pouco além somente do espaço físico, tá? O material. Né? Se tiver necessidade de materiais, de vidrarias para as aulas de graduação, e se estiverem sendo usados para pesquisas, vão ter que ser cedidas e rearranjadas, porque os pedidos de material que são feitos até agora foram feitos todos para barreiras, né, que tinha uma xerifado central, e enviava para cá, e sempre no motivo do pedido ia as aulas práticas. Né? Então, por isso que quando a gente encaminhava, a gente sempre citava, né, que o motivo do pedido, né, que tem que estar claro no pedido que a gente faz, é aulas práticas. Então, a gente não pode estar prejudicando o andamento das aulas práticas com a justificativa que algum material ou algum equipamento está sendo usado na pesquisa. Mas que a gente sabe da nossa importância, mas é um campus que não tem uma pós-graduação, né, a nível estricto senso implementada. Então, a gente sabe que a definição, né, de prioridades, apesar de a gente saber da importância da pesquisa, mas a gente tem que entender que a prioridade aqui é as aulas de graduação. Então, a gente tem que rearranjar, né, e se adequar a essa realidade que temos no campus. É outro ponto crítico que nos impede e limita de maior desenvolvimento científico e pesquisa em laboratório, né? Então, temos espaços para laboratório e os materiais que chegam para pesquisa, na verdade, são comprados com objetivo de laboratório. Entretanto, temos compromissos com instituições de fomento da pesquisa, com relatórios finais, relatórios parciais para apresentar, né? Então, acho que mais um ponto crítico que cabe ao bom senso em alguns casos, né? Estudantes com bolsa, estudantes que precisam concluir seus relatórios, podem ser levados, em alguns casos, em consideração, claro, se não vai causar prejuízo às aulas práticas, né, que é a prioridade no caso, mas colocar já esse tema realmente
para os docentes que vêm chegando, né, de instituições de fora, que fazem pesquisa de laboratório, não deixa deles receberem isso como um desestímulo a implementar um projeto de pesquisa de área de laboratório, né? Foi assim com todos que chegou, e a gente vai trabalhando dentro do possível, né, nos contorcendo, nos flexibilizando para que não deixar morrer completamente a pesquisa prática laboratorial. Por isso que eu vejo que é bem distinta da pesquisa teórica, né? E para publicar realmente é muito complicado, então a produção da gente fica bastante limitada, baseado nisso que você falou, Felipe, bem colocado, né? Acho que nunca foi discutido isso no âmbito deste conselho, e que seja dado ciência para todos, né? Dessas dificuldades, dessas limitações que são bastante graves para se produzir pesquisa com qualidade, né? Tendo limitação de espaço, de insumos e de tudo, dividindo espaço com a prioridade que é o ensino prático de laboratório. Por mim, eu estou satisfeito. Deixo agora para os demais fazer comentários, né? Caso queiram fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Cachorro está fazendo comentários. Eu posso falar após o cachorro? Pode baixar a pata. Então, Bruno, eu só gostaria de colocar a Comissão de Biossegurança, né, à disposição da Comissão de Infraestrutura, para que a gente pudesse adequar, né, como que seria essa aplicação, como o Felipe sugeriu na atribuição das competências, a gente pudesse fazer, então, esse trabalho de associar, né, a aplicação dos protocolos a quem seria a responsabilidade e como seria executado, e além disso, também eu sugeriria aos colegiados que têm já a relação dos professores que vão estar presencialmente, que houvesse, então, uma notificação, lembrando, né, dos protocolos e de como que seria feita essa entrada, né, após a gente chegar nesse consenso, então que a gente pudesse fazer uma nota, né, explicando a toda a comunidade qual é a necessidade de seguir, né, o que já está no regimento e também nos documentos que são acessórios, e tendo feito isso, né, dentro da gestão, né, da unidade gestora, a gente poderia começar a usar os espaços com maior segurança e também maior tranquilidade. Também preciso pensar como que vai ser a distribuição do equipamento de segurança para esses professores e para os alunos nesses momentos de aula prática, né, já que tem essa previsão da disponibilidade desse material. E como seria a questão do reuso, de guardar esse material, se ele levaria para casa, como seria a higienização desse material de uso pessoal, estando dentro da UFOB. Então, me coloco, né, à disposição da Comissão de Infraestrutura, também do pessoal de apoio técnico, e também da administração, para que a gente possa ver a melhor maneira de implementar os documentos, né, e garantir a segurança de todos. Obrigada. Perfeito, eu acredito que são comissões que se complementam, né, a biossegurança e a de infraestrutura, e tem que ser conversadas. Inclusive, também o pessoal técnico do laboratório, a Juliana, a Eliana, elas compõem a comissão de infraestrutura e laboratório. Então, essa conversa será muito integrada, vai ter bastante efeito. Pedir também a professor Felipe, ele já fez também essa divulgação física desses protocolos de ETG Covid, dos POPs, todos nos murais, dos 2 corredores, dos 2 pavilhões, pavilhão 1 e pavilhão 2, já dispõe nos murais desses protocolos. Caso alguém tenha necessidade, pode consultar lá, né, quais são os procedimentos corretos, mas como a professora Rosângela bem citou, na semana de integração, isso também será bastante intensificado, né, com o pessoal que participar. Então, coloco à disposição também o Instagram público oficial da universidade, que é uma mídia digital que tem atingido bastante estudantes, para que também a comissão, a professora Jamile, presidente, a professora Rosângela, faça possíveis lives, né, e a gente consiga atingir o máximo de público possível, né, sendo até referência, quem sabe, né, dentro da universidade. Então, coloco à disposição aí, professora, para que nós possamos divulgar, né, em todas as mídias, né, não somente no Meet, como será feito na Semana de Integração, né,
pelos professores e presidido pela professora Jamile, mas também nas mídias digitais aí abertas. Podem ficar à vontade, né, do nosso centro para poder divulgar essas ações de biossegurança, garantindo o retorno mais seguro possível. O professor Felipe levantou a mão novamente, por favor. Então, só para registrar, Bruno, na realidade não, é até um pedido que eu fiz. Nossa comissão de infraestrutura está somente nesse momento comigo, Douglas e Juliana. Na última recomposição, houve saídas e poucas manifestações. Gostaria de pedir que fosse reaberto a implementação, porque vai ficar complicado. Porque eu, coordenador de ensino e vice-coordenador do colegiado, Douglas, coordenador de colegiado, e só a Juliana, a gente está tendo uma demanda um pouco alta nesse momento, né? Até as decisões acabam sendo um pouco complicadas, porque estamos em três, né? Então a gente, acho que gostaria de que voltasse, né, a ter mais presença de mais integrantes, né? Depois aproveitar esse momento que tem novos docentes, mas eu acho que é importante a gente estar ampliando novamente, tá? Porque a gente está num momento de Perfeito. somente três. Perfeito. Perfeito. Vamos abrir novamente a recomposição da portaria da Comissão de Infraestrutura e Laboratório. Realmente eu não lembrava de vocês três somente, dessa reestruturação. Vamos abrir sim. Então, somente para esclarecer, gente, como deliberações da reunião de hoje, iremos passar como informe, tanto a administração central, né, direção, administração, com apoio dos colegiados para todos os estudantes, 10 dias, né, de quarentena, né, mandamos o informe a partir de hoje já, para que assim que eles retornem, a fim de estar em aula prática daquelas disciplinas que serão de maneira híbrida, né, orientando, né, como designação aí da Comissão Interna de Biossegurança, né, esses 10 dias de quarentena, o tempo para implementar esses POPs e os planos de trabalho da biblioteca com a Adriana, né, e dos espaços comuns do Laboratório de Bioinformática, será a partir do dia 1º de março, com a chegada dos insumos. Se não chegar, a gente vai ter que postergar um pouco mais, né? Então, está atrelado aí a chegada de todos os insumos que o Bruno Garcia nos colocou e disse que está para chegar já na próxima semana, mas se não chegar, postergamos um pouco mais esse prazo de 1º de março. Até então, 1º de março, e torcendo com a chegada de todos os insumos de sinalização, né, para que a gente possa implementar isso. As atribuições e responsabilidades das aulas práticas está aí com a coordenação de ensino e comissão de infraestrutura de laboratório, com apoio da comissão de biossegurança. Nós, da direção e administração central, implementaremos o sistema de agenda para o laboratório de informática, para a abertura das salas de aula, para a utilização por parte dos professores das matérias de exatas, e também das mesas, dos gabinetes dos professores, né, também, caso eles necessitem, mediante esse agendamento dos espaços físicos, né, de forma que a gente possa minimizar a aglomeração. Então, basicamente, como deliberação da reunião de hoje, consensos, eu encontrei isso, né, acabei de falar. Caso todos concordem, por favor, caso todos discordem, possam discordar, sugerir outras opiniões. Acho que é consenso, né? Que bom que eu acho que é consenso. Pronto. Então, essas são as deliberações, Aline, da reunião de hoje. São já as 12 horas e 50 minutos. Eu desejo um bom almoço a todos, uma boa tarde de trabalho e sucesso nas atividades. Um ótimo fim de semana também. Sexta-feira, né, de carnaval, né? Então, um bom carnaval a todos, né? Ponto facultativo. Aí até o último aviso do governo, que talvez possa sair agora até o final da tarde de hoje. Vamos lá. Força, coragem, união e fé. Tchau, tchau. Tchau, até mais, gente. Até mais. Até mais, pessoal.